Oba, canal Dicionário Literatura. Estamos estudando os poemas do livro Poemas Escolhidos, de Gregório de Matos. Gregório de Matos Guerra é um poeta baiano do século XVII, do período barroco da literatura brasileira. Gregório de Matos escreveu poesia lírica, satírica, encomiástica e religiosa. Poesia lírica é aquela que expressa o sentimento. Poesia satírica quer fazer crítica e humor. A poesia encomiástica é aquela poesia de bajulação para agradar alguém, tipo agradar o governador da Bahia. E a poesia sacra ou poesia religiosa, Gregório de Matos escreveu no fim da vida, quando já estava pelando de medo de ir para o inferno. Por isso acabou escrevendo as melhores pérolas barrocas da literatura brasileira. Nós temos hoje um belo exemplo da poesia sacra, da poesia religiosa de Gregório de Matos. Está aqui ao lado o soneto a Jesus Cristo Nosso Senhor. Vamos a ele? Pequei, Senhor, mas não porque em pecado da vossa piedade me despido, porque quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Se basta vos irar tanto um pecado, a abrandar-vos, sobeja um só gemido, que a mesma culpa que vos há ofendido, vos tem para o perdão lisonjeado. Se uma ovelha perdida e já cobrada, glória tal e prazer tão repentino vos deu, como afirmais na sacra história, eu sou o Senhor, a ovelha desgarrada. Cobrai-me, e não queirais, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. Pois bem, é um belo poema com um racionalismo bastante profundo, um racionalismo sofisticado, tanto na forma quanto no conteúdo. No conteúdo, olha lá a ousadia do Gregório de Matos. Ele faz um soneto se dirigindo diretamente ao Senhor Jesus Cristo, segunda pessoa, lá Senhor na primeira linha, no primeiro verso, entre vírgulas, um vocativo, pequei, Senhor, tentando convencer Jesus, tentando convencer Deus de que, justamente porque pecou muito, ele merece o perdão. É um cara de pau, dos melhores, dos mais atrevidos. Ele defende uma tese. Trata-se de um soneto dissertativo. Ele defende uma tese e utiliza alguns bons, excelentes argumentos. Qual que é a tese do Gregório de Matos? Como Deus tem a sua glória por ser Pai, um grande perdoador, um grande misericordioso, porque ele pecou muito, porque ele pecou bastante, ele levou Deus também a perdoar muito, também a perdoar bastante. Ou seja, Deus não seria um grande perdoador sem grandes pecadores. Ele, portanto, como um grande pecador, colaborou na grandeza de Deus. Olha lá a tese dele. E ele usa argumentos fantásticos, como, por exemplo, dizer que ele é pequeno, que ele é humilde, que ele é quase nada, apenas um simples poeta, simples mortal. Então, Deus não vai perder a sua glória por causa dele. Deus não vai deixar de ser o grande Pai, o grande perdoador, o grande misericordioso por causa dele. Não vai deixar de fazer isso. Um outro argumento que ele usa é o argumento bíblico, que diz, quando Jesus diz que um pastor com 100 ovelhas, se tiver uma ovelha desgarrada, que abandone as 99 e vá atrás daquela ovelha que está perdida. Ele então diz, Senhor, eu sou uma ovelha perdida, buscai-me. Pegou os argumentos dele? Ele também diz um argumento maravilhoso lá na segunda estrofe, que é o seguinte: se um pecado irrita tanto Deus, o prazer de perdoar deve ser maior do que a ofensa. Olha que bonito. Se um pecado, se basta vos irar tanto um pecado, a abrandar-vos sobeja um só gemido. Que a mesma culpa que vos há ofendido, o pecado ofende Deus. Mas e o prazer do perdão? Vos tem para o perdão lisonjeado. Então, como ele ofendeu muito a Deus, mas também deu
o grande prazer de ser perdoado, porque ele está arrependido dos seus pecados, ora essa. Então, ele está consciente, ele está claramente ciente de que Deus pode perdoá-lo, e por isso ele faz este soneto. E ele começa já se defendendo muito bem. Ó, pequei, Senhor, mas não porque em pecado da vossa piedade me despido. Não, eu nunca duvidei da sua glória, eu nunca duvidei da sua grandeza, nunca duvidei da sua existência, muito menos da vossa piedade. Nunca me despi de vossa piedade, nunca deixei de acreditar. Pequei muito, promíscuo, mulherengo, ele pecou muito, ofendeu várias pessoas da Igreja Católica. Porém, quanto mais tem pecado, mais tem levado Deus a perdoá-lo. Olha lá. Percebe? É de um raciocínio de uma grandeza muito grande e espantosa para o século XVII. Estamos falando de 1600 e qualquer coisa. E isso junto, percebe como os tempos são gloriosos, junto com o nosso grande amigo Padre Antônio Vieira. Eles chegaram a ser amigos lá em Salvador, nos idos de 1600. Dois grandes seiscentistas, grandes dissertadores, grandes argumentadores que devem ser lidos por todos os estudantes, por todos os advogados, magistrados, porque eles são grandiosos na sua tese, na sua argumentação. Daí o racionalismo crítico, sofisticado, de Gregório de Matos Guerra. E na forma também um belíssimo poema barroco, um soneto decassílabo, e não só decassílabo, são 14 versos, 2 decassílabos sáficos, 12 decassílabos heróicos, nenhum fora do heróico ou sáfico. É mole, você se esqueceu, então eu vou lembrá-lo. Decassílabo sáfico é aquele verso cujas sílabas tônicas devem ser as quarta, oitava e décima. Já o decassílabo heróico é aquele cujas sílabas tônicas são a sexta e a décima. Então diz que a acentuação fonética, a acentuação tônica, a sílaba mais forte do verso, ou cai na quarta, oitava e décima sílaba, que são os casos do primeiro e do sétimo verso, ou todos os outros 12 versos, que a sílaba tônica recai na sexta e na décima sílaba, portanto, decassílabos heróicos. Vamos constatar comigo? Olha o primeiro verso no decassílabo sáfico. Pequei, Senhor, mas não porque pecar. Botei só até pecado, porque você conta a sílaba tônica até somente a penúltima sílaba tônica do verso. Portanto, como a palavra pecado é paroxítona, você conta até a penúltima sílaba do verso. Portanto, só até a sílaba K. De novo, pequei, Senhor, mas não porque pecar. Ok? Agora vamos ver as sílabas tônicas. Pequei, Senhor, yor. Grifa lá, sublinha lá, circula lá, yor, quarta sílaba. Mas não porque, ei. Esse ei, oitava sílaba. PK, K, décima sílaba. Pequei, Senhor, mas não porque PK. Percebeu? 4, 8 e 10. Vamos para o sétimo verso. Que é a mesma cu, quarto verso cu, circula lá cu. Que é a mesma culpa que vos ofende, que é a mesma culpa que vos que é a mesma culpa que vos ofendi, esse ao, oitava sílaba, cu, quarta sílaba, decassílabo sáfico, que é a mesma culpa que vos ofendi, ok? E todos os outros decassílabos heróicos. Vamos constatar alguns? Da vossa piedade me despi. Da vossa piedade, sexta sílaba, da vossa piedade me despi. Porque quanto mais tem, circular o T, porque quanto mais tenho delinqui, vos tenho a perdoar, sexta sílaba. Vos tenho a perdoar, mas empenhar.
Ok? Decassílabos heróicos ou sacro. É claro que você se lembra que esses são os dois tipos de versos decassílabos usados por Camões na composição do grande poema épico da língua portuguesa, Os Lusíadas. Também o esquema de rimas impecável. Aliás, começa com pecado e vamos lá, pecado vai rimar com empenhado entre esses dois versos, despido, delinquido. Então vamos colocar ABBA. Repete o ABBA na segunda estrofe, que é pecado, gemido, ofendido, lisonjeado, ado, lido, lidoado. De novo, ABBA, ABBA. Aí ele muda a rima ada, hino, ória para desgarrada, divino, glória. Então ele vai fazer CDE, CDE. Olha como é que ele repete o esquema de rima do primeiro no segundo e do terceiro no quarto. Beleza? Pecado, despido, delinquido, empenhado, ABBA. Depois, pecado, gemido, ofendido, lisonjeado, ABBA. Aí ele faz CDC, CDE, cobrada, repetindo história, CDE. E repete o CDE, desgarrada, divino, glória, CDE. Ok? Velho esquema de rimas. Então você tem também um racionalismo bastante grande também na forma. Você se lembra que o barroco ele leva a forma ao extremo. Eles são muito preciosistas, eles querem um poema bem feito, bem acabado, uma linguagem bastante sofisticada, uma concisão impressionante, porque defender esta tese com todos esses argumentos em apenas 14 versos, rimados, bem contados, bem metrificados, é para um grande artista. É para um grande artista. Não é isso? Que bom! Que bom poder ver com vocês mais esta pérola barroca da literatura brasileira. Um abraço a todos, até o próximo vídeo. Oba!